Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Rafael Medeiros é filho de uma diarista, a dona Joana Dark, e também de um cobrador de ônibus, hoje aposentado, que também foi taxista, o seu Eduardo. Ele sempre estudou em escolas públicas e conviveu a vida inteira com muita restrição. Mas as coisas ficaram ainda mais difíceis quando sua família perdeu o apartamento onde viviam para o credor, o banco, e precisaram morar de favor em outro lugar. Rafael, em determinado momento, começou a estagiar no Ministério Público e lá viu um caminho, uma luz. Ele viu que poderia ter a estabilidade por meio dos concursos públicos que ele nunca havia visto na sua vida, nem sabia que era possível. Viu esse caminho dos concursos e decidiu começar devagar com os concursos iniciais. Fez o concurso do IBGE para temporário, foi aprovado e começou ali a sua trajetória. A remuneração não era tão boa, mas já era algo que ajudava a sua família. E ele conciliava esse trabalho também como motorista de aplicativo. Chegou a fazer mais de 3.000 corridas pelo Uber e pelo 99. Rafael viveu momentos muito duros durante essa trajetória. Um deles que se destaca foi quando ele foi internado por 15 dias em um hospital público e teve um diagnóstico depois de mais de 1.000 exames. Os médicos não sabiam o que era, de uma doença rara. Nem sei se eu vou falar corretamente. Tuberculose ganglionar, se eu não me engano. E esse diagnóstico ali que muito duro, exigiu uma recuperação difícil e o Rafael não desistiu mesmo diante desse contexto. Inclusive pediu autorização médica para ir fazer a prova da Polícia Penal do Estado de Goiás usando máscara antes da pandemia. Saiu direto da internação para fazer a prova ali usando máscara para não agravar o seu quadro. Ele relata que esse foi o ponto de virada. Em 2020, desempregado, decidiu intensificar os estudos. E em 2021, foi aprovado em 4 concursos de ponta. Policial Rodoviário Federal, Policial Federal para agente e escrivão e também na PCDF. Os concursos dos sonhos para quem quer a área policial. Ele tomou posse como Policial Rodoviário Federal, escolheu esse cargo por vocação, por se identificar, e é com muito orgulho que dizemos que foi aluno do GRAM exclusivamente para todas essas provas, para toda essa preparação que ele fez com muito sucesso, e está aqui para dar o seu testemunho. Rafael, parabéns pela sua história, impressionante aí a sua caminhada, e olha que eu só fiz um resumão bem simples aqui. É isso mesmo, obrigado, Gabriel, é uma honra estar aqui no GRAM Cursos, que de fato me ajudou muito durante minha jornada, lá principalmente em 2019 e 2020, de fato, minha mãe, diarista, que sempre esteve comigo nessa batalha, trabalhando de domingo a domingo, seja fazendo sol, fazendo chuva, nunca deixou faltar nada, nunca tive luxo na minha vida, mas de fato ela proveu o necessário ali para eu estar nos estudos. E o GRAM, de fato, quando eu conheci, hoje já está muito já revolucionário, né, tecnológico, mas em 2019, 2020, quando eu vi uma plataforma que eu podia ter tudo num só lugar, eu sou da época, Gabriel, que a gente pegava HD externo de um colega para conectar no computador, ver os materiais ali, só que quando a gente ia assistir, já estava desatualizado. Hoje, com essas plataformas, cara, o GRAM, você tem um simulado, você tem as questões, você tem aulas atualizadas, você tem conexão com o professor. Então, assim, eu já estudava muito desde de que eu saí do ensino médio, lá em 2015. Mas era sempre aos trancos e barrancos. Eu, com a minha própria filosofia, eu tentando, pegava uma dica de um, pegava a dica de outro. Quando você consegue reunir tudo num só lugar, você potencializa demais. A gente fala muito, não tem fórmula perfeita. De fato, não tem fórmula perfeita. Mas você tem que ter estratégia, você tem que ter direcionamento, você tem que ter, ao menos, uma filosofia para você conseguir chegar onde você quer. Sim. E ali,
Você bem citou, em 2020, o meu sonho sempre foi ser agente da Polícia Civil do Distrito Federal. E foi quando eu fiquei desempregado em 2020, então só recapitulando um pouco da história, eu fazia Uber, eu primeiro fui aprovado para o IBGE, né? Sim. Um cargo de agente de pesquisa e mapeamento lá em 2017. Temporário, 3 anos, né? Temporário, 3 anos. Cara, eu precisava conciliar aquela renda. Era pouco mais que um salário mínimo, um cargo bem bacana, só que eu precisava alavancar. Eu sabia que minha mãe estava tentando pagar um apartamento que depois de um tempo não deu certo, infelizmente juros abusivos, financiamento, enfim. E eu precisava complementar aquela renda. Foi aí que eu comecei a fazer Uber. E aí, pô, rodava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E naquela época eu queria já começar a estudar, só que eu não via tanto tempo disponível. Justamente porque eu não tinha acesso a um material que de fato potencializasse meus estudos. Foi aí que... Aí o IBGE são 3 anos, né? De 2017 a 2020. Por volta ali de 2019, eu falei, cara, eu vou ficar desempregado em 2020. E a gente não sabia de nada de pandemia, não sabia o que ia acontecer. E eu falei, cara, eu vou ter que começar a estudar. E aí, por volta de agosto de 2019, foi que eu falei, cara, agora não tem jeito. Vou começar, de fato, a procurar um meio de quando eu sair do IBGE, eu conseguir ter um cargo, alguma coisa bacana. A gente vai chegar lá nessas conquistas todas, mas me conta melhor essa história. Você ficou internado, fez mais de 1000 exames e descobriu uma doença rara. E ainda assim foi fazer uma prova. Esse caso, Gabriel, para mim foi o ponto mais que Deus mais tocou na minha vida. O ponto em que ele falou, você é capaz. Que foi justamente nessa época, em 2019, ali em agosto, que eu decidi voltar realmente a estudar. Tinha a prova da Polícia Penal que foi feita em 24 de novembro de 2019. E aí eu comecei a estudar, nunca tinha tido experiência com direito processual penal, direito penal, essas matérias voltadas ao ramo policial. E aí eu falei, cara, vou dar meu jeito. E comecei a estudar. Gabriel, deu 1 mês de estudo. Eu comecei a sentir muita dificuldade até de respirar. Dormir, eu tinha muita sudorese. Eu lembro até hoje que eu peguei o termômetro, tava batendo 42 de febre. Não conseguia, meus ossos começavam a doer. Um negócio muito esquisito. Ele falou, vamos pesquisar. Eu e minha mãe ali e tal. Fiz exames no SEIB, no SUS, achando que era zika, chikungunya, que estava muito forte à época. Sim. Não dava nada. Todos os exames perfeitos. E aí eu tenho uma tia que ela é aposentada, técnica de enfermagem, que ela falou, não, a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa. Fui pro Agarram para tentar atendimento no pronto-socorro. Lembro até hoje, eu cheguei por volta de umas 8h30 da manhã. Deu quase 4 horas da tarde, não tinha atendimento nenhum. Falei, mãe, vamos embora. Eu não tô aguentando ficar aqui. Eu não tô conseguindo comer, nem beber nada e a gente não vai ser atendido. Foi aí quando minha mãe praticamente bateu os 2 pés na porta lá e falou, eu quero atendimento pro meu filho, que ele tá passando mal já tem uns 10 dias. E a gente não sabe o que é. Se a gente soubesse o que era, pegava empréstimo e tentava, né, curar. Foi aí que eu consegui esse atendimento no Agarram para ser internado na ala de infectologia. E aí nesse período lá, Gabriel, foi por volta de 15 a 20 dias. A gente fazia exame de tudo que você possa imaginar. Seja pelo SUS, seja pelo SEIB, e não identificava. Exame no corpo, físico, e nada. E a prova, isso, só recapitulando a história, já estava já em novembro. Passou um tempo e tudo mais, agosto, setembro ali, exatamente as datas fogem um pouco. Mas por volta de final de outubro para novembro eu fui internado. E comecei a tomar medicação na veia, com acesso direto aqui no braço. E aquela agonia, porque eu já sabia que ia ficar desempregado em 2020. Minha mãe, o apartamento, a parcela muito alta, com dificuldade de pagar. Foi aí que eu falei, cara, não consigo estudar, tô no hospital, mas eu tenho que fazer essa prova. De alguma forma eu tenho que fazer essa prova. Não sei porquê, é como se Deus estivesse falando, você tem que fazer essa prova. Com o mínimo de estudo que você teve,
você vai lá fazer. E aí, durante esse período... Você estava entre a vida e a morte e você preocupado em fazer a prova? Tava. Assim, a morte... Chegou um ponto, Gabriel, que eu meio que aceitei. A verdade foi essa. Porque eu não sabia o que era. E as médicas que iam me ver todo dia achavam que era uma doença super rara. Não, é uma doença muito rara, a gente não consegue, enfim. Seus exames estão perfeitos, hemograma perfeito, enfim, todas as taxas perfeitas. Teve até um dia que eu lembro até hoje. A médica chegou e falou, a gente vai fazer um exame para descartar a possibilidade de uma doença de um nome que eu nem sei replicar hoje. Só que era mais de R$400 no Sabin. Cara, e a gente não tinha dinheiro. Eu falei, mãe, a gente não vai fazer esse exame. Não, mas minha mãe, não, a gente tem que fazer porque, mãe, a gente não vai fazer, a gente não tem dinheiro, a gente tem que juntar para pagar pelo menos a parcela que vai vencer do apartamento. Minha mãe foi lá, sem me avisar, e pagou o exame. De algum jeito, ela conseguiu dinheiro para pagar esse exame, foi lá e deu negativo. Parece que Deus não queria que eu soubesse do resultado antes dessa prova, de alguma forma. É difícil, às vezes, a gente explicar as coisas que acontecem. Você foi fazer a prova sem saber o que você tinha? Eu achei sem saber que o que você eu sabia. tinha. Pois é. Na sexta-feira, o pneumologista, cirurgião, chegou em mim e apertou muito forte aqui para ver se tinha algum nódulo, algum gânglio a mais. E ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. A gente vai fazer a cirurgia na terça-feira. Salvo engano, dia 26. E a prova era dia 24, no domingo. Aí eu falei, opa, beleza. Eu vou fazer a cirurgia só depois da prova, porque eu não tenho pós-operatório. E aí, no sábado de manhã, a médica residente chegou, explicou sobre a cirurgia. Aí eu falei, eu faço. Aliás, eu preciso fazer essa biópsia para saber o que eu tenho. Mas eu preciso fazer uma prova. No domingo, amanhã, vai ter uma prova que, de fato, eu não estudei tanto, mas eu queria fazer. Ela falou, não, mas você não pode sair do hospital. A gente não sabe o que você tem. E se for uma doença infecciosa, que você vai contaminar todo mundo. Até uma certa irresponsabilidade. Só que eu falei, eu posso ir de máscara? Eu explico lá para a fiscal da prova. Eu explico a situação, eu vou de máscara, N95 e tal, tudo bonitinho. Ela pensou, voltou de tarde. De tarde ela falou, olha, eu vou te liberar com 2 condições. Você vai sair do hospital, do Agarran, hospital público, fazer a prova e vai voltar imediatamente. Você não vai tirar a máscara e você não vai tirar a pulseirinha do Agarran te identificando. Aí eu falei, tudo bem, confirmado. E no domingo, fui fazer a prova. E assim, eu lembro muito bem dessa prova. Polícia Penal do Goiás, muita lei de execução penal. E a redação que foi o mais marcante para mim. Porque como eu estava com acesso no braço direito, e eu tinha tirado esse acesso, como eu tenho agonia de agulha, meu braço ficava sempre dormente, travado. E aí eu fiz a redação com a mão meio que tremendo. As letras ficavam meio que engarranchadas. Mas fiz a prova, voltei para o hospital com o sentimento, fiz minha parte. Agora é com Deus. Porque fiz algo que Deus pediu. E aí, Gabriel, impressionante. Na terça-feira fiz a biópsia. Tive alta na sexta-feira. Descobriu o que era, né? Essa tuberculose ganglionar, né? Isso. Quando foi na semana seguinte, eu vi o resultado. Tuberculose ganglionar. Não era a pulmonar. A pulmonar, de fato, ao tossir, você pode infeccionar outras pessoas. Deus é tão bom que até nisso ele trabalhou. Ele me trouxe uma doença que me incapacitou durante um período, mas que era totalmente curável. E que não infeccionaria outras pessoas. Eu fiquei muito preocupado porque eu poderia, quem foi me visitar à época, né? Fiz o tratamento da tuberculose durante os 6 meses. E poucos dias depois que eu soube da notícia dessa doença, saiu o resultado da prova. E eu tinha sido aprovado. Você passou na prova? Passei na prova. Cara, pra mim, ali, quando eu vi, eu falei, isso aqui não é possível. Não fui eu que fiz a prova. Não era eu que estava ali. O sentimento total de que Deus
fez a prova por mim. Claro que eu tinha um conhecimento prévio, sim, mas muito dali, Gabriel, eu saí do hospital, cara. Eu já não consegui estudar pelo menos 30 dias da prova. Eu não vi revisão de véspera, eu não vi nada, eu não fazia mais questões. Eu estava entre a vida e a morte porque eu não sabia o que eu tinha. Então chegou num determinado período que sim, eu falei, cara, se Deus me levar agora, eu estou em paz. Na lista dos aprovados, eram 500 vagas. Eu fiquei em 700 e pouco. Na prova objetiva. Quando veio o resultado da discursiva, que era aquela prova que eu fiz com o braço tremendo, letra ruim, eu quase gabaritei a redação. Aí subiu para os 500. Cara, não sei se 500, porque os números fogem um pouco, mas muito perto. Só que ainda tinha TAF, tinha psicotécnico, tinha exames de saúde, tinha muitas outras etapas que cara, agora eu tô confiante. E eu comecei o tratamento da tuberculose, que é 6 meses. A gente toma um remédio chamado HIP, que é um negócio desse tamanho assim, 5 comprimidos no horário certinho, que ele começa a criar cristais nas suas articulações, a ponto de às vezes você não conseguir andar. Como se fosse um reumatismo, alguma coisa assim. E aí chegou num período que eu não conseguia correr direito para fazer o TAF. E o TAF da Polícia Penal era corrida e salto, que eu precisava usar o meu joelho. Não era barra, não tinha exercício mais superior. E aí eu ia correr, travava a perna. Eu não conseguia completar os 2.400. Isso já nas etapas do concurso. E aí eu sempre tinha consulta mensal com a pneumologista do Agarram. E eu preciso tomar um remédio para ver se dissolve esses cristais para eu conseguir fazer a prova. Falou, não, você vai tomar esse remédio aqui. Eu nem lembro o nome dele agora mais. Tomei com 2 dias. Dissolveu os cristais do joelho e eu consegui voltar a correr. De fato. Foi aí que eu fui para Goiânia fazer o psicotécnico, o TAF, sim, todas as outras etapas. E passei dentre os 500. Na classificação final, eu fiquei dentro da lista dos aprovados. Você nem chegou a assumir esse cargo, né, que depois você fez... 2020 foi seu ano aí. Isso. Da virada, né? Se preparou para os concursos. Isso. Aí, policiais de ponta. Veio a pandemia. E aí, parou o mundo ali um tempo. Em 2021 você fez as provas. Como é que foi esse período para você? Pois é, muita gente pergunta qual foi o cargo, a prova mais importante. Cara, eu não respondo PRF nem Polícia Federal. Eu respondo Polícia Penal do Goiás. Inclusive, o maior respeito para essa instituição, porque foi o concurso que Deus me pegou e falou, agora você consegue o que você quiser. Porque quando a gente está estudando, Gabriel, a gente acha que PRF é coisa para gênio. Polícia Federal é coisa só para quem nasceu. Você achava isso? Achava, com certeza. PRF eu nunca sequer pensei em fazer a prova da PRF. Polícia Federal nem se fala. Eu estudava para a Polícia Civil e não porque é menor ou porque desqualifica, não, de forma alguma, é porque era do meu estado, aqui de Brasília. Eu falei, vou fazer um negócio aqui no meu estado que eu acho que eu consigo. Só que quando eu fui aprovado na Polícia Penal, é literalmente a mesma coisa de Deus chegar em mim e falar, olha, agora tu consegue o que tu quiser. Com as dificuldades que tu teve, tu vai fazer a prova que você quiser. E ali foi o ponto de virada, né? Foi a chave que virou. Porque entrou pandemia, fiquei desempregado, recebemos uma carta extrajudicial que ou pagava o apartamento ou a gente seria despejado. Vocês saíram do apartamento? Nesse período não, a gente conseguiu um alívio ali durante a pandemia para ficar no apartamento. Mas teve uma vez antes que vocês perderam também, né? Que foi justamente esse. Que chegou na pandemia e aí a ordem era de despejo, não estava pagando. A gente foi sair desse apartamento no ano seguinte, porque a gente conseguiu esse período de sobreaviso, mais ou menos assim. Um favor, digamos assim. Praticamente. Então não tinha como pagar, minha mãe não conseguia trabalhar, eu estava desempregado, a gente tem meu irmão é especial, que é o Dudu, e a gente só estava sobrevivendo para pagar as contas de casa, o condomínio, que era, se não pagasse era outra dificuldade,
e alimentação. Eu lembro que nessa época, quando a gente conseguia ir no mercado, porque não podia sair por conta da pandemia, a gente fazia conta de comprar manteiga ou margarina. Margarina ou manteiga. Então, foi o período que, aí mais uma vez, essencial o Gran Curso, porque eu fiz uma assinatura social com alguns outros colegas na época, e o meu objetivo ali era só estudar. Era só estudar de manhã, de tarde, de noite. Eu sabia que aquele período ia passar. Eu ia ter que ou arrumar um outro emprego, ou voltar a dirigir, fazer Uber, ou não sei. Então, assim, era o período que eu tinha. Cara, já que eu tô em casa, já que tá tendo pandemia, eu vou ter que estudar. Vou ter que dar o meu máximo. Inclusive, Gabriel, eu lembro até hoje de um dia que eu te mandei uma mensagem no Instagram. Lembro perfeitamente, vocês tinham aberto aqui vagas pro Gran, para assistente administrativo e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou mandar mensagem, porque eu não tô sem renda. Você me respondeu, muito bem respondido. Mandou o link para eu fazer o cadastro. Fiz o cadastro, fiquei esperando. Teve até algumas mensagens do Gran para eu refazer a entrevista, fazer uma entrevista, né? Só que eu fiquei meio que assim, eu preciso estudar. Se eu começar a trabalhar agora, eu não vou conseguir dedicar 100%, eu preciso aproveitar esse tempo. Então, durante a pandemia, foi quando eu acumulei os estudos, né? Polícia Civil, do DF e Polícia Federal. Só que chegou numa fase, final de 2020, que os concursos da PCDF que estavam marcados não tiveram prova. E aí, em 2021, em janeiro, teve o edital da PRF. Assim que saiu o edital da PRF, teve uma live do Gran. Porque, recapitulando, na minha mente, eu não conseguia passar num concurso igual ao da PRF. Para mim era inviável. Moleque que veio de escola pública, eu vi os vídeos da PRF ali, para mim era só pra gênio. E aí teve uma live de vocês, inclusive, salvo engano, com o Érico Palazzo, dizendo a possibilidade de acumular PCDF, PF e PRF. Aí eu falei, não, é impossível. Isso vai dar 22, 23 matérias ao todo. Só que depois dessa live eu lembro muito bem. Se não me falha a memória, dia 19 de janeiro de 2021. E eu falei, cara, dá. A prova estava marcada para março da PRF. E aí eu já vinha com a bagagem de estudo, né? De contabilidade, estatística, direitos, todos os direitos. E aí só inclui CTB, CONTRAN, Física e Geografia. Só, né? Muita coisa. E decidi acumular tudo. Só que eu só consegui acumular por conta da Polícia Penal, do que eu vivi. Entendi. Em termos racionais, é impossível a pessoa estudar 22, 23 matérias ao mesmo tempo. Mas na minha cabeça, depois que Deus deu aquela alfinetada em mim, dizendo que é possível, foi possível. Qual que era a sua maior motivação nesse processo todo? Minha maior motivação era conseguir dar uma condição melhor para minha família. Aliás, até hoje. Até hoje, o que eu faço, o que eu penso, é em dar condições para minha mãe e para o meu irmão. O seu irmão, você chama ele de anjo, né? É um anjo. Como é que é seu relacionamento com ele? Como é que ele te inspirou, digamos assim, nesse processo todo? Então, o Dudu, ele é uma criança especial, diagnosticada desde os 3 anos de idade, né, com retardo mental, autismo. E ele anda, ele conversa, ele toma banho. Fisicamente é como se fosse perfeito. Mas ele tem muitas limitações sociais. Então, diversas vezes, às vezes tinha algum evento de família, a gente meio que deixava de ir porque o Dudu poderia dar um piti ali, quebrar alguma coisa, né? Se desagradar ele pode pegar essa xícara aqui e tacar na parede. E aí isso vai meio que diminuindo a pessoa. Só que o Dudu, eu chamo ele de anjo porque ele é um ser sem pecado. Ele não tem maldade, ele não tem vaidade, ego. Então, quando eu olho para ele, eu vejo um ser que, quando finalizar essa passagem terrena dele, ele tem um lugar garantido na eternidade. Então, poder propiciar coisas boas para ele, para mim é uma bênção.
Minha mãe que tem todo o cuidado com ele. Minha mãe é um ser iluminado. E eu, na verdade, aprendo com eles muito sobre humanidade, sobre respeito, enfim. E o que mais me motiva, Gabriel, desde sempre, é poder chegar em casa e ver eles felizes. Ver eles bem, contentes, com a estrutura mínima. Então, eu comecei a estudar lá em 2015 pro INSS, que eu falei para minha mãe, o meu objetivo é estudar para poder te ajudar a pagar o apartamento, a pagar um mercado. Minha mãe até conta que nesse estágio que eu fiz no Ministério Público, que eu ganhava R$ 600 à época, eu sempre pegava 100, R$ 150 e passava para ela, para ajudar no mercado do mês. Uhum. Então, assim, a minha motivação sempre foi eles. Sempre será eles. Como é que foi quando você descobriu o resultado da PRF? Você estava aprovado aí? Cara, esse foi demais, porque, como eu disse, para mim era impossível. Então, eu lembro até hoje, a data da prova foi no dia 9 de maio de 2021, no Dia das Mães, inclusive. Então, já tem um aspecto muito forte, porque eu lembro que era Dia das Mães e eu saí para fazer uma prova. O pessoal pergunta, você estava preparado? Cara, é impossível você falar que você está preparado para uma prova desse tamanho. Eu fiz minha parte. Eu estudei, eu me dediquei. Só que no dia da prova a gente ainda estava usando máscara. E eu fui com aquelas N95 que prendia tudo aqui. Eu saí da prova tendo a certeza que eu não tinha passado. Não é que eu estava em dúvida. Não, eu sabia que eu não tinha passado. A redação foi totalmente contraditória. Eu não entendi o que estava na redação. Claro que eu fiz a prova inteira. Fiz a redação bacana. Só que ao sair da prova, eu lembro até hoje que eu cheguei em casa, eu nem falei com minha mãe. Eu não costumo falar de como foi a prova, né? Mas eu não dei satisfação de nada pra minha mãe. Eu falei, ó, eu vou dormir. Vou dormir porque daqui 2 semanas tem Polícia Federal. Cabeça doendo, latejando, prova extremamente complexa. E eu falei, cara, esquece. Vamos pra próxima. E aí, 9 de maio foi a PRF, dia 21 de maio foi a Polícia Federal. Então, eu não vi resultado de nada da PRF. Seja em sites avulsos, aprovados, até o extraoficial do Gran Curso, não via, não queria saber. Só queria ter uma folga no dia seguinte, na segunda-feira, e na terça-feira voltar a estudar. Foi o que eu fiz. E aí, terça-feira, só a Polícia Federal, só a Polícia Federal, só a Polícia Federal. Quando saiu o resultado da PRF, o resultado de fato do Sebrasp, aí eu falei, agora passou o prazo de recurso, eu não coloquei recurso de nada, eu queria só o resultado. Isso, acho que foi dia 18. Eu lembro as datas porque eu tinha um calendário certinho que eu ia colocando tudo. E aí no dia 18 eu vi o resultado da PRF. E aí eu fui abaixando no mouse sem procurar o nome. Não dei Ctrl F e procurei meu nome. Eu fui abaixando o mouse. Gabriel, acho que eu dei 3 abaixadas assim e vi meu nome. Ou seja, tava nas cabeças. Ali foi só choro e... Você tava sozinho? Você tava com minha mãe. Ela tava na cozinha fazendo almoço. Mãe, vem ver isso aqui. E já com um nó na garganta, né? E aí ver meu nome lá, poxa, lembrar desse momento agora é quase que sagrado pra mim. O que ela disse? Eu lembro do que eu disse. A gente conseguiu. Não fui eu, foi a gente. Eu sempre falei pra ela que em todos os momentos ela estava comigo e esteve. No bom, no ruim. E quando eu vi meu nome lá, foi espetacular. Na verdade, inacreditável, porque saiu o resultado da prova objetiva, eu fiquei com a nota muito alta. Depois veio a discursiva, eu lembro da posição, né? 170. E a PRF teve 303 mil inscritos nesse concurso. Então, para mim, era inimaginável conseguir chegar perto de ser aprovado. Foi quando eu ajoelhei o joelhão no chão e agradeci. Só agradeci.
e sempre dedicando. Não fui eu. É eu, as pessoas que estão comigo e principalmente Deus. Principalmente Deus. Como é que a vida melhorou depois que você começou a trabalhar com o PRF, ganhar um contra-cheque, exercer essa função tão importante? Eu sou apaixonado pela Polícia Rodoviária Federal. É uma instituição muito humana. Melhorou muito minha vida do ponto de vista de dar uma estrutura melhor, de dar um fôlego. Você saber que todo mês ali vai ter uma graninha que não vai te deixar precisar, não vai faltar alimentação. Se tiver alguma conta, vai dar para pagar. E falando especificamente da PRF, é uma instituição maravilhosa, que tem a estrutura horizontal, né? Então você não tem divisão de cargos, todo mundo que entra já é policial rodoviário federal. Eu lembro até hoje no CFP da gente conversando com antigões lá, ou quando eu entrei, que você conversava com um cara que já estava lá há 20 anos, ele te acolhe como se fosse um irmão. Não tem essa, pô, tu chegou, tu é novo. Claro, tem as brincadeiras ali, normal. Só que, porra, tu chegar e tu ser acolhido, tu fazer uma pergunta, o cara, não, é isso aqui, sem melindre nenhum, sem, porra, vou te sacanear porque tu tá chegando agora, não. É uma polícia que gira, né? Então, a gente não tem a função de chefe pelo cargo, mas pela própria função, pela própria... se o cara for bom naquilo, ele se torna chefe. E hoje, o meu chefe pode ser o meu subordinado amanhã. Essa própria cultura faz com que a gente tenha um trato, uma cultura organizacional muito forte. Então, falando isso porque muita gente pergunta, né? Eu passei na Polícia Federal, a gente, né? Logo depois que veio a PRF, e depois teve o PCDF, que era o meu sonho no início. E aí eu lembro que a PCDF teve uma prova no sábado para escrivão e no domingo para a gente. E graças a Deus eu passei em todas. Só que a minha decisão sempre foi PRF, que era o cargo que eu achei que era impossível. E aí um fato interessante, que a Polícia Penal me nomeou no mesmo mês que a PRF me chamou para o curso de formação. E aí eu agradeci a Polícia Penal, pelo que ela me transformou com aquela história do hospital, mas era o momento de assumir a PRF. E hoje, presumo que depois de 4 anos, né? Você está 4 anos aí, né? 4 anos. Você já consegue ter uma moradia própria ali, dar uma boa ajuda para o seu irmão. Com certeza. Sua mãe não precisa trabalhar tanto. Seu pai já está aposentado. Aposentado. Com certeza. Hoje eu ainda moro com eles, com minha mãe, com meu irmão, pela assistência que eu tenho que dar. Graças a Deus, à época, lá em 2021, sim, a gente teve que sair do apartamento. Meio que não pagou, tchau. Basicamente foi isso. E hoje, sim, tendo uma casa em que a gente pode se tranquilizar, moro em Taguatinga, saber que não vai faltar nada, não tem nada de luxo, de extraordinário, mas tem aquela reserva bacana para ter uma vida digna, sem sufoco, sem ansiedade de o que vai acontecer no outro mês, será que vai ter que escolher qual conta para pagar? Isso, graças a Deus, Deus honrou. E honrou muito. E quais são os planos daqui para frente? Eu pensei em voltar a estudar, enfim, estou muito feliz onde eu estou, mas como eu disse no início, o plano sempre é dar um futuro melhor para minha família, para as pessoas que estão comigo, seja minha namorada, seja a família dela, seja a minha família, os amigos que estão comigo. Esse é o principal plano. E estar aqui hoje, Gabriel, desde o início, a galera sempre fala, pô, velho, tu passou em todos os concursos que todo mundo queria ao mesmo tempo, tu tem que falar isso pra alguém, você tem que angariar pessoas e tal. Pô, legal e tal. Só que hoje eu tenho essa vontade ainda maior de salvar pessoas. Ou então mostrar, cara, dá pra conseguir. Você consegue.
poxa, eu vim de escola pública, eu nasci em Planaltina, sou criado no Jardim Roriz, na Vila Buritis, no Jardim Roriz. Depois me mudei para Taguatinga, morei ali na QNL 23, perto da Chaparral. Sempre estudei em escola pública, talvez eu tenha essa cara de playboy, mas, pô, a minha família, socialmente, né, não, igual eu te falei, não teve luxo, mas a gente conseguiu, no básico ali, ter o nosso sustento. E eu saí do ensino médio um analfabeto funcional. A verdade é essa. Eu lembro que eu não conseguia interpretar uma redação. Eu lembro que eu pegava português, eu não sabia o que era uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não sabia, matemática eu sabia somar, multiplicar, dividir e subtrair. Então eu lembro até hoje, quando eu comecei de fato a estudar, em 2014 para 2015, quando eu terminei o ensino médio, cara, eu falei, ou eu começo a minha base ali do ensino fundamental para o médio, ou eu não vou conseguir competir. Então, só voltando um pouco à história, eu lembro que eu peguei para fazer português do início, Gabriel. Não sabia o que era um ditongo, um hiato, um encontro consonantal. Constituição, não sabia o que era Constituição. Eu saí do ensino médio, com 17, 18 anos, sem saber o que era a Constituição da República Federativa do Brasil. Quando eu li o artigo 5º ali, eu fiquei maravilhado. Falei, como é que eu não vi isso na minha vida? O que é isso? É só a carta máxima do país. Então, como é que você estudou? Porra, notebookzinho ali, computador, YouTube, no início, né? YouTube, aulas gratuitas. Às vezes pegava o material de um colega ali do Ministério Público. Não, a gente tem um material legal aqui que tu vai começando. E a ferro e fogo. Pô, tem fórmula mágica para você passar em tanto concurso? Não tem. Tem método. Hoje todo mundo tem que ter método. Se você contratar um marceneiro para ir na sua casa, ele vai ter um método legal para fazer a sua obra. Então, estudo a mesma coisa. A competitividade que está hoje exige que você tenha uma fórmula sua, porque cada pessoa é cada pessoa. Mas eu posso dizer que se eu conseguir, velho, quem quiser consegue também. A grande verdade que eu tenho no meu coração é essa. Que, cara, hoje com o celular, Gabriel, tu consegue abrir aqui o gerenciador de estudos do GRAM, o GRAM Questões, e você fazer tudo pelo celular. Hoje em dia também, com inteligência artificial. Então, assim, os níveis vão aumentando, mas você consegue ir aumentando também para você conseguir essa aprovação. Rafael, muito obrigado pela participação, pelo tempo, pela confiança aqui no GRAM. É sempre um prazer receber aqui nossos alunos, olhar nos olhos ali de quem realizou um sonho. É muito gratificante ter essa conversa com você. Estenda meu abraço aí para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, que eles fazem parte dessa aprovação. Sim, né? Eles estão aqui com a gente de outra forma. Com certeza. Obrigado, Gabriel. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui no YouTube. Você também pode nos acompanhar pelo Spotify, estamos por lá. Você acompanha essas entrevistas pelo aplicativo, em formato de áudio, como você preferir. E ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, há mais de 6 anos, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima quinta-feira. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.